Fala galera, tudo tranquilo? Vamos que vamos? Então, hoje mais uma temática interessante, redes de comunicação. Geralmente, né, nos livros, os capítulos, os professores, as aulas, né, elas acontecem de forma integrada, né? Esse conteúdo, né, de comunicação ele é integrado e relacionado a parte que nós já vimos chamados de transporte, tudo bem? Então, a infraestrutura de transportes, a infraestrutura de comunicação, elas são apresentadas, elas são estudadas em muitos casos, né, de uma forma integrada, tá certo? Aqui a gente vai ter como ponto principal, né, como o título já está falando, sobre a questão da comunicação, mas o tempo todo, ou em alguns momentos, a gente vai ter que recorrer a determinados assuntos, né, também vistos na parte de estrutura de transporte. Beleza, vamos falar um pouquinho, né? Quando a gente fala de comunicação, né, quando a gente fala sobre comunicação, a gente precisa entender que essa palavra ela é extremamente, né, diversa. A gente pode ter vários significados, né, da comunicação. O que a gente precisa entender? Que a comunicação verbal, até mesmo através de gestos, acompanha a trajetória humana. Se a gente pegar a sobrevivência humana, as relações humanas, o processo, né, de formação de sociedades, a comunicação sempre esteve presente. Tudo bem? A palavra, ela vem do latim e significa justamente troca de mensagem, né? Quando você fala trocar alguma coisa, transmitir alguma coisa, a gente pode estar se referindo a um processo de comunicação entre duas pessoas, dois indivíduos, ou até mesmo entre, né, grupos cada vez grupos, né, extremamente significativos em número de pessoas. E, obviamente, pela própria complexidade da sociedade, pela própria evolução, né, das sociedades, a evolução dos meios de comunicação vai acompanhando essas necessidades. À medida que as sociedades vão se tornando mais complexas do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, obrigatoriamente, né, nós temos estímulos muito grandes para o desenvolvimento das comunicações. Mas, infelizmente, o grande avanço, né, dos meios de comunicação ele se dá principalmente para atender os interesses econômicos e militares. E, obviamente, quando a gente fala dos interesses econômicos e militares, dentro de um aspecto, né, de evolução política, de organização política, são dois pontos, né, integrados. Então, você já deve estar entendendo que eu estou me referindo que a evolução dos meios de comunicação dentro dessa lógica, né, de evolução do sistema capitalista, dentro dessa lógica, né, de um sistema extremamente integrado, interdependente, mundializado, global, os processos hoje eles acontecem em escala planetária, daí a expressão, né, globalização. Esse processo ele não é isento de contradição, e isso se reflete também nas questões de comunicação. Então, a evolução dos transportes, a evolução das comunicações vai facilitar e vai favorecer um pequeno número de países, um pequeno número de empresas, um pequeno número de pessoas. Então, a gente pode levar em consideração também que as desigualdades, né, presentes entre os países, entre as regiões e entre as pessoas também está relacionada ao acesso à infraestrutura de comunicação. Certo? Bacana? Então, quando a gente fala de comunicação, a gente, né, faz essa volta ao passado, né? Quando a gente para e pensa, né, a gente pensa, por exemplo, nos mensageiros, nas cartas, né? Peguem, por exemplo, né, as aulas de história. Não precisa ir muito longe, né? Não precisa retornar muito. Vamos pegar, por exemplo, o momento, né, dessa formação dessa economia mundializada. A formação da chamada, né, do chamado sistema mundo. Momento, né, a partir da expansão marítima, onde várias economias regionais passam a se integrar dentro de um sistema comandado naquele momento por grandes potências marítimas europeias. A comunicação era feita através de cartas. E quando a gente fala sobre isso, sobre cartas, mensageiros, o que a gente precisa relacionar? Que os meios de comunicação, eles dependiam dos transportes. Concorda ou não? Certo? Então a gente precisa entender isso, né? Essa relação que se dá. Hoje em dia, né, ao longo do tempo, né, sobretudo no século XX, com o advento do rádio, da televisão, da telefonia e mais recentemente da internet, a transmissão, a troca de informações, né, as trocas de dados, de mensagens, de fluxos imateriais,
essas trocas se dão, inclusive, de forma praticamente instantânea, né? Em tempo real, em muitos casos, sem necessariamente você ter uma estrutura física para isso. Por isso que a gente fala sobre infodados, né? São os fluxos imateriais sendo representados. Então você não precisa, por exemplo, né, de um transporte para levar a sua carta até o destino. Você simplesmente tem os meios informacionais. As pessoas hoje, né, nem ligam, elas mandam mensagens, certo? Então é mais fácil uma pessoa responder a sua mensagem do que até mesmo atender o seu telefone, o seu telefonema. Olha só. Então a gente está percebendo que ao longo do tempo, essas transformações, elas fazem parte, né? E isso traz um impacto muito significativo no conjunto, no corpo, na realidade das pessoas. Então, possivelmente você que está assistindo, né? Você já deve ter nascido no momento onde a internet já era uma realidade, certo? Eu tenho meus 30 e pouquinhos anos, né? E eu lembro da época que eu mandava carta. Eu escrevia carta, eu enviava carta, eu levava ao correio, eu ficava ansioso esperando, né, a carta, a resposta voltar. Aí você deve estar se perguntando, Rômulo, por que você fazia isso? Até mesmo, né, para me relacionar com alguns professores, eu me relacionava com carta quando eu era muito jovem, né? Namoros eram feitos através de cartas, né, através de amigos, né, que moravam em outras cidades, a relação era através de cartas. Então, eram dias, né? O correio até tinha seu dia específico que passava. Eu era da época que a gente comprava a ficha telefônica, né, para utilizar nos chamados orelhões, certo? Mais tarde que saiu o chamado cartão telefônico, né, com créditos, mas eu utilizava a ficha, né? Até mesmo usava moedinha, né? Muitos telefones usavam moedinhas ainda, depois foram fichas padronizadas, né, das companhias. Então, assim, muito daquilo que a gente fala hoje, as pessoas que vivem não têm mais esse entendimento, né, não viveram essa realidade, parece alguma coisa muito distante, né, para os jovens de hoje. Mas, na verdade, isso aconteceu há poucas décadas atrás, isso era uma realidade, né, em grande parte do Brasil, há poucas décadas atrás. Da mesma forma que a gente para e pensa, caraca, eu não consigo hoje viver sem meu telefone celular, eu não consigo mais viver sem a internet. Para dar uma pensada, imagina você viver uma semana sem acesso ao telefone celular. E sem, né, os serviços relacionados, né, a esse aparelho. Imagina você ficar uma semana sem ter acesso à internet. Isso ainda é realidade de milhões de pessoas no mundo, inclusive no Brasil. Ah, Rômulo, eu sei, existem pessoas que têm por opção não ter um aparelho telefônico, não ter um aparelho celular, não ter acesso à internet, né? Beleza, mas eu estou falando do número significativo de excluídos digitais, de analfabetos digitais, de excluídos digitais porque não têm acesso à infraestrutura, tá certo? E mesmo aquelas pessoas, né, que procuram não sofrer os impactos das transformações das comunicações, isso não significa que elas não sofram, de certa forma, a influência. Por quê? Vamos parar para pensar um pouquinho. Eu não quero ter um telefone celular, eu não quero ter acesso à internet, e eu simplesmente vou ao mercado comprar 1 quilo de arroz. A produção daquele arroz, o comércio, o beneficiamento, a distribuição, a estocagem, a publicidade, o financiamento, todas essas atividades que estão ligadas, né, à lógica, né, do arroz, desde a produção até mesmo, né, antes da produção, no processo de planejamento, de financiamento, até chegar no mercado e você comprar, a gente pode ter certeza que as relações entre os meios de comunicação e os meios de transporte com aquele arroz estão presentes. Então a gente é impactado por isso, tá bom? Só que, da mesma forma que o mundo, né, traz essa desigualdade, a gente pode perceber que determinadas ofertas, determinados serviços só são ofertados através da internet. Então, se aquela pessoa, aquele indivíduo não tem acesso à internet, ele está excluído.
né? Então, por exemplo, na minha época, os programas de computador, né? Músicas, filmes, né? Informações chegavam através de CDs, né? Mais tarde do DVD, ainda teve o disquete antes, né? Que eu sou dessa época, certo? Então você precisava de uma estrutura física, tá certo? Hoje em dia não, quando você quer um computador ou um programa, você vai lá, entra em contato com o fabricante no site, você já paga com cartão de crédito, você já tem, né, um link que chega através do seu e-mail, por exemplo, você já baixa direto na página, você coloca lá, né, o seu login que você cadastrou no site, você coloca a senha que você recebeu, né, depois do ato da compra. Repararam que todas essas etapas você não tem a parte física, né? Você não tem a necessidade física, contato físico. São todos feitos, né, com trocas informacionais e muitas das vezes em tempo real. Tudo bem? Então, assim, são vários debates, são várias discussões. A gente poderia ficar aqui um tempão falando, né? Até mesmo revivendo, né, minha infância, minha adolescência, minha juventude, para falar da minha experiência, né? Porque eu cresci num momento de transformação importante no Brasil. Momento onde nós tivemos, né, a privatização das estruturas, né, de energia, como de energia, de transporte, de comunicação, dentro do avanço do modelo neoliberal, que inclusive os meios de comunicação, as empresas, né, de comunicação foram privatizadas, né? Foram entregues à iniciativa privada, tá? Então a gente precisa falar sobre isso, como por exemplo, né, a Telebrás, certo? Que cuidava dessa organização, tranquilo? Então a gente pode perceber que esse monopólio estatal ele foi findado, né, por um processo de mudanças políticas, com a entrada de multinacionais e por aí vai, tá bom? Então beleza, seguindo aqui o esquema, só para a gente organizar o pensamento, né? Já fizemos uma reflexão inicial, já paramos para pensar um pouquinho, para refletir, tá certo? Então vamos lá. O que acontece? Eu queria chamar a atenção para o seguinte. A partir dos anos 70, nós temos um novo patamar, né, da infraestrutura de comunicação. Certo? Quando eu falo de redes de comunicação, de infraestruturas de comunicação, quando eu falo de rede eu penso em conexão, integração. Quando eu falo de infraestrutura, né, eu estou falando sobre aquilo que é necessário para que esse serviço aconteça. Então a gente vai de cabos, aparelhos, né, antenas, estações de transmissão, satélites, ou seja, toda a infraestrutura, tranquilo? Que nesse aspecto, né, os países eles apresentam condições tecnológicas diferentes. Muitas dessas tecnologias são patenteadas e são exclusivas para um pequeno número de empresas. Certo? Olha a briga que a gente está hoje, né, na chamada tecnologia 5G. Vocês devem ter acompanhado aí na internet, né? A chinesa, né, detentora de um grande domínio, né, dessa tecnologia, por uma lógica política, sendo impedida, né, de chegar nos Estados Unidos ou com dificuldade, e no Brasil também, né? A Huawei, certo? A empresa chinesa aí que é líder, né, mundial nesse segmento. Então, assim, a gente pode perceber como os interesses políticos, né, empresariais estão por trás dessas características. Mas, dentro desse entendimento, os anos 70 foram, assim, um divisor de águas. É o momento onde o mundo entra na sua fase, né, científica informacional. O chamado mundo técnico-científico informacional, a terceira revolução industrial. Quando a gente fala de terceira revolução industrial, a gente pensa em setores de inovação. Né? Biogenética, informática, comunicação, engenharia, robótica, química fina, setores aeroespaciais. Né? Mas um dos grandes setores foi, de fato, né, a infraestrutura de comunicação. E quando a gente fala de infraestrutura de comunicação, a gente pensa na telefonia móvel, mas principalmente a internet. Principalmente a internet. Eu queria até chamar a atenção para vocês por uma situação. Com a evolução, né, a gente pode perceber o seguinte: poxa, o telefone fixo, né, era uma grande inovação. As pessoas faziam um consórcio para ter acesso a um telefone fixo. Né? Perguntem aos pais de vocês, aos avós de vocês. Era tudo muito caro. Né? As pessoas, por exemplo, que mudavam, elas alugavam as suas linhas para poderem alugar as linhas na outra casa que elas iam morar. Isso é coisa muito, né,
assim, não tem muito tempo isso. É uma coisa que era realidade até bem pouco tempo atrás, certo? Depois vieram os telefones, né? Os telefones celulares, muito caros, eram mais ostentação do que funcionalidade, uma vez que a infraestrutura era muito restrita, né? Você não tinha, né, sinal suficiente em todos os lugares, era mais uma ostentação, digamos assim, do que, né, uma necessidade ou uma possibilidade em vários aspectos, certo? Mas a partir do barateamento, né, do preço do aparelho, a partir da acessibilidade a planos, né, mais populares, e aumento, né, da infraestrutura, cada vez mais pessoas passaram a ter acesso a esse produto. A mesma coisa acontece com a televisão. Repararam que a televisão ela passa a ser, de certa forma, substituída por computadores? Primeiramente, computadores de mesa, né, chamadas CPUs, os computadores de torre, que também era algo muito caro, né, até os anos 90, extremamente restrito, né, a maior parte da tecnologia, dos componentes eram importados, tudo isso inviabilizava e muito, né, a difusão desses, né, desses computadores. Os computadores então passaram a ter funções de televisão. Você conseguia ver canais no computador, Rômulo, mas você consegue ver canais no computador, né? Sim, beleza. Mas vocês repararam que as televisões passaram a ter funções que até então eram específicas do computador? Olha só que interessante, né? As chamadas, né, TVs inteligentes com acesso à internet, isso já remonta a uma nova realidade do desenvolvimento tecnológico. A fábrica 4.0, a quarta revolução industrial, que tem como uma das suas faces, as suas características, a internet das coisas, ou seja, aparelhos comunicados, né, integrados, comunicáveis através da internet, né? Ou seja, máquinas ligadas com outras máquinas através da internet, a internet das coisas. Então, por exemplo, você liga a sua televisão do controle remoto, mas esse controle remoto pode ser o seu celular, que também vai ligar a lâmpada, que vai ligar o ar-condicionado, que vai ligar outros equipamentos da casa. Isso através, né, sem às vezes nem se você tocar no seu aparelho celular, só através de um comando de voz, certo? Então, assim, as transformações são muito rápidas, né? Algo que era impensado, parecia filmes, né, de futuristas, né, passa a ser uma realidade. Tá legal? Beleza? Por outro lado, a gente precisa entender também que nem tudo são flores. A criminalidade também avança com a questão da internet. Então a gente tem um lado bom e um lado ruim, né? Essa conexão instantânea, essa troca de informações, a possibilidade de você ter acesso a informações, a conhecimentos, né? Sem sair da sua casa. Cara, é sensacional você estudar, né? Como você está fazendo agora, através da internet. Só que, por outro lado, a gente precisa entender que, primeiro, que nem todo mundo tem acesso à tecnologia. Então, consequentemente, a competição não é igualitária. Segundo, que juntamente com isso nós temos os crimes cibernéticos, nós temos o cyberbullying, nós temos a prostituição, né, infantil, prostituição, né, virtual. Nós temos contrabando, trocas, né, de informações bancárias, né, financeiras, pessoais, certo? Nós temos a manipulação já mais do que comprovada, né, por parte de agências de segurança governamentais. Olha, por exemplo, né, o ex-agente de algumas centrais de inteligência dos Estados Unidos, né, o Edward Snowden, hoje refugiado, né, pediu asilo político, né, à Federação Russa, certo? Ele faz essas denúncias. Tem um filme muito legal, né, Snowden, Herói ou Traidor, certo? Vale muito a pena assistir. Então a gente precisa entender isso. Se fala muito sobre a questão de segurança da internet, né? Isso faz com que o Brasil, como qualquer outro país, precisa ter uma legislação, né? O marco da internet aqui no Brasil, ele teve bastante avanço, né? Mas ainda falta muita coisa, né? Você pode perceber que existem delegacias especializadas em crimes virtuais, né? E, consequentemente, tudo isso vai trazendo cada vez mais informações, cada vez mais, né, complexidade para ter acesso ou catalogar essas informações, certo? Então, por exemplo,
Reparem, por exemplo, assim, na questão da justiça. Escândalos de desvio de verbas públicas, de irregularidades, de crimes, né, envolvendo grandes empresários, envolvendo políticos, envolvendo, né, agentes públicos, utiliza-se como prova justamente as mensagens trocadas, os e-mails trocados, né, os dados, né, utilizados em determinados tipos de programas, os dados ali encontrados, os registros telefônicos, né, tudo aquilo que pode ser encontrado, extraído de um telefone. Então, empresas gigantescas podem ser, né, criminalizadas a partir do vazamento de algumas informações tidas até então como sigilosas. Qualquer um hoje, né, tem um celular na mão que filma, que tira foto, né, denúncias em tempo reais. Quem que não lembra, por exemplo, do estopim da chamada Primavera Árabe, quando um jovem na Tunísia, um jovem de 20 e poucos anos, vendedor de frutas, um ambulante, né, num momento de desespero, ele coloca fogo no próprio corpo, virando um mártir do movimento e desencadeando uma série de transformações que vão derrubar governos estabelecidos há décadas. Na Tunísia, no Egito, na Líbia, né, em outros países do norte da África, avança para o Oriente Médio, né, governos ali estabelecidos há décadas caem. As manifestações são organizadas através da internet, as informações são feitas. Olha, por exemplo, né, as manifestações, né, em protesto contra a opressão à população negra nos Estados Unidos, que traz reflexo no mundo inteiro. Olha as manifestações de repúdio à discriminação étnica, religiosa que acontece no mundo inteiro. Isso de forma instantânea. Né? E se engana que são as mensagens dos principais volumes de informações trocados. Pelo contrário, os principais agentes que trocam informações são justamente as grandes empresas. Os dados trocados entre as grandes empresas apresentam o maior volume, né, daquilo que se troca. Então, assim, cara, são assuntos muito variados. A gente pode ficar aqui o tempo todo falando sobre isso, pode ficar o dia inteiro falando sobre comunicação, né? Beleza? Então eu quero que você entenda que a partir dos anos 70, com a terceira revolução industrial, com a difusão do meio, né, técnico, científico e informacional, nós temos uma nova realidade. Essa nova realidade é impactada pelas trocas instantâneas de informações, das infovias que ganham o corpo. Hoje, né, o grande diferencial entre os países centrais e subdesenvolvidos é justamente o domínio de capital financeiro e de tecnologia da informação. Né? Então você pode perceber que as empresas hoje, elas, né, se dedicam justamente para quem consegue, né, ter acesso a determinadas tecnologias. Olha, por exemplo, a questão da vacina que se busca, né, contra o coronavírus, a Covid-19. Certo? Quem tem acesso, né, a essas informações, a ter um controle, tem uma hegemonia sobre o espaço econômico. Imagina um laboratório, o país, né? A Rússia, segundo, né, já anunciou uma vacina que até hoje, dentro dos limites, né, de pesquisa, está sendo bem sucedida. Imagina, né, como que está a corrida disso. Olha como isso tem implicância política, econômica, entre as grandes empresas. Né? Então, a gente consegue perceber que tem relação direta com as infovias, com os estudos, com as pesquisas, né, os dados que são trocados entre os institutos de pesquisa, os laboratórios, universidades no mundo inteiro, né, de certa forma coordenados pela OMS. Né? Olha só que interessante. Até mesmo, né, a gente está vivendo um período de eleições, as convenções partidárias, os dados são enviados através da internet. Né? Os registros, né, que você vai fazer. Cara, perceba, né, que cada vez mais a dependência da internet. Por outro lado, a gente pode perceber que as pessoas que não têm acesso à infraestrutura, né, estão à margem, né, desse desenvolvimento, e a competição é extremamente desigual, tá certo? Mas vamos focar aqui um pouquinho, né, vamos focar um pouquinho aqui no Brasil, tá? Então, para começar, beleza? As redes de comunicação no Brasil são extremamente desiguais em termos de distribuição espacial. Isso acompanha a própria transformação, a construção do espaço geográfico brasileiro. Isso, né, está diretamente ligados ao desenvolvimento econômico.
né? Uma das características dos países subdesenvolvidos é justamente a grande desigualdade regional. Isso se reflete também na questão da oferta de serviços, da infraestrutura de comunicação. Tudo bem? Então, quando a gente fala, por exemplo, né, da presença de infraestrutura de comunicação, a gente pode perceber que é uma grande desigualdade em termos de oferta no território nacional. Tudo bem? Beleza? Outro fator é o seguinte, que existem algumas regiões que, de certa forma, a pobreza é muito grande, né? E a pobreza também significa uma dificuldade de acesso à população. Tudo bem? Então, assim, as condições de renda das famílias têm diretamente relação a acesso a esses serviços pagos ou não. Daí a importância, inclusive, do Estado garantir, né, infraestruturas de comunicação de qualidade, gratuitas, famílias, aos jovens, né, aos trabalhadores que não têm acesso a isso. Tá certo? Um outro detalhe também interessante é esse conflito entre televisão e internet, né, que a gente pode perceber no nosso dia a dia. Repare, a televisão você já tem uma programação pré-definida, pré-programada. Você escuta aquilo que já está estabelecido pelo editorial. Na internet, não. Você pesquisa o que você quer, você assiste o que você quer. E olha, por exemplo, programas, né, a disputa entre, né, grandes empresas ligadas ao streaming. Por exemplo, Netflix, né, a Sony, os canais da Disney, da Apple. Por quê? Qual é a vantagem? A pessoa faz a sua programação, escolhe que momento vai assistir, em que parte. Olha, por exemplo, as universidades, né, que ofertam serviços à distância. Então isso vem ganhando cada vez mais corpo. Olha, por exemplo, como as tradicionais empresas de TV já estão partindo para isso. Tendo seus aplicativos próprios, tendo a sua funcionalidade, né, para tentar competir nesse cenário, né, de competição planetária, né? Tudo isso precisa ser levado em consideração, tá bom? Eu queria destacar algumas coisas aqui importantes, né, quando a gente fala sobre Brasil, que, assim, 2018, né, pegando os últimos dados, né, do IBGE, nós tínhamos praticamente 120 milhões, né, de brasileiros conectados. Tá legal? Praticamente 120 milhões. Hoje nós temos uma população de 211 milhões, então significa aqui, né, que naquele momento e tal, praticamente 90 milhões de pessoas não têm acesso à internet. Certo? Segundo, o que eu quero que vocês entendam, tá bom? 3 de cada 4 domicílios têm acesso à internet. Só que eu queria chamar a atenção para vocês para um outro fator. Tá? Desses municípios, né, desses domicílios com acesso à internet, certo? 98% deles, até mais um pouquinho, 98,7% se eu não me engano, tudo bem? Com dados de 2018 aqui no Brasil, tem acesso à internet através do celular. E somente metade, né, um pouco mais, cerca de 52%, que tem acesso a um computador para ter acesso à internet. Certo? Isso gera, né, essa discrepância, né? A gente deixa claro isso, tá? Quando a gente faz um contraste com a questão da televisão, apenas, né, 3% dos domicílios no Brasil que não tem acesso à televisão. Então a televisão está presente, dos domicílios, né, está presente em praticamente 97% dos domicílios brasileiros. A mesma coisa não acontece com a internet. Então, para muitos, né, brasileiros, a informação chega através da televisão. Então, por exemplo, na minha época, quando eu queria, né, saber o resultado de um jogo, eu tinha que esperar o programa de rádio, ou esperar o programa da TV, né, passar os gols, dar o resultado. Então eu ficava ali horas e horas sem saber o resultado do futebol. Tá certo? Hoje não. Hoje, quando você acorda, você já tem um mundo de informações que aconteceram e você já teve acesso ali na primeira mão. Né? Você pode até aprofundar, né, esse conhecimento através das edições dos jornais da televisão, mas assim, a informação já chegou para vocês através da internet. Certo? Já chegou através da internet. Mas voltando para cá no Brasil, o que a gente precisa saber? Que é justamente o litoral, né, que concentra a maior parte das infraestruturas de internet. Então, quando a gente falou sobre a questão dos domicílios, que eu citei agora para vocês, um grande destaque, por exemplo, o Distrito Federal. Né? O Distrito Federal, quase, né, 98% da população tem acesso à rede de telefonia. Certo? É a rede de telefonia móvel.
quase 98% da população. E é justamente, né, o Distrito Federal que concentra o maior PIB per capita, que concentra a maior área verde urbana, né, por quilômetro quadrado por habitante no Brasil, né? Ali onde você tem a maior concentração de obras de Oscar Niemeyer, beleza? E o entorno de Brasília você vê uma grande contradição, uma grande segregação socioespacial, que se reflete, então, o que eu quero dizer? Que tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. Então você chega num determinado, né, local, numa rua, numa praça, você vê, né, uma parte ali da rua com infraestrutura, você anda uma quadra ou outra, você já consegue perceber a infraestrutura, né, desigual, a segregação desigual. Né? Peguem, por exemplo, nas áreas segregadas de uma metrópole como, por exemplo, o Rio de Janeiro. Às vezes você tem uma grande infraestrutura de saúde, de educação, de segurança, acessibilidade, né, de saneamento, coleta de lixo. E uma outra parte, próxima geograficamente, mas tão distante socioeconomicamente, que não tem acesso às informações. A mesma coisa acontece em relação às comunicações. Tudo bem? Então depois você tem ali o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então repare a concentração de infraestrutura no litoral brasileiro, onde se concentra também o maior número de pessoas, a maior densidade demográfica. Repare no grande predomínio, né, do centro-sul e com grande destaque para o sudeste do Brasil. Tudo bem? Consequentemente, as maiores desigualdades, elas acontecem, né, em termos percentuais, no norte e no nordeste brasileiro. Olha como que isso reflete em outros aspectos. Quando a gente fala, por exemplo, da desigualdade em acesso, né, a escolas, a hospitais, a pesquisas, a gente pode perceber que isso se reflete também em relação às comunicações. Perceberam que a desigualdade, né, ela não se restringe a um determinado aspecto ou outro, né, em países como o Brasil? Tudo bem? Então, muitas questões pedem esse entendimento, tá bom? E o tema comunicação, né, os perigos, né, da comunicação, as vantagens da comunicação, os desafios da comunicação, as possibilidades, né, trazidas pela comunicação, as transformações históricas da comunicação também são importantíssimas como temas de redação. Tá legal? Espero que eu tenha ajudado. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.